A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. É muito bom voltarmos a falarmos, daquilo que Deus nos ensinou, que é a oração. Eu sou a missionária Rosimeire, da Primeira Igreja Batista Conexão em Cajobi, e nesse momento nós vamos estar falando sobre a Escola Bíblica Discipuladora, aprendendo sobre a oração. E o tema dessa semana, nós estamos falando sobre oração, então nós vamos falar sobre a oração que Jesus nos ensinou, parte 1. Então será em duas partes. Hoje nós vamos estar falando sobre a primeira parte, sobre a oração que Jesus nos ensinou. E antes de estar colocando nossos postzinhos, eu gostaria de estar aqui mencionando algo que o próprio autor do nosso livrinho, da qual nós estamos estudando, tem colocado para estarmos abrindo mais a nossa mente, mais o nosso coração para a palavra de Deus e para o ensinamento de Deus. E antes mesmo disso, eu quero estar orando com você. Deus querido, Deus amado, muito obrigada, Pai. Nós louvamos o Teu nome, glorificamos o Teu nome, ó Deus, porque Tu és um Deus que permite, Deus amado, que cada um de nós venhamos ser capacitados, que possamos aprender, ó Pai, porque a Tua palavra nos ensina, a Sua palavra nos exorta, a Sua palavra nos dá caminho, Senhor Jesus, para podermos estar mais perto do Senhor. Por isso eu quero Te agradecer, ó Deus, por esse tempo tão precioso, onde nós vamos estar falando daquilo, Pai amado, que mais precisamos fazer, que é estarmos orando, falando com o Senhor, Deus. Muito obrigada, Deus. Abra nosso coração, a nossa mente para ouvir a Sua voz neste momento. É no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo que eu oro. Amém. Amém? Então eu vou estar lendo aqui o início. No início da era cristã, a espiritualidade pessoal judaica era caracterizada por 3 elementos principais: a esmola, oração e jejum. Jesus valorizou essas práticas, contanto que realizadas como uma atitude interior correta, dando ênfase especial à oração. Ele estabeleceu alguns princípios a serem observados quanto à oração: prioridade da oração particular, discrição e humildade, como diz lá em Mateus 6, fechada a porta, objetividade, sem vãs repetições e confiança no cuidado paternal de Deus. Essas orientações fornecidas por Jesus tinham mais a ver com a atitude do que propriamente com o conteúdo da oração. Até que Lucas, no seu evangelho, nos relata que os discípulos pediram que Jesus lhe ensinassem a orar. Isso não significa dizer que eles não soubessem como orar. Alguns deles já tinham como caminhada espiritual, alguns deles já foram discípulos de João Batista. Qual foi, então, o significado do pedido deles? Na verdade, eles queriam orar com Jesus. Ou melhor, eles queriam orar como Jesus orava. Então, nós precisamos entender, em primeiro lugar, que a oração é a prática da aproximação com Deus. Então, quando eu começo a orar, eu começo a entender que eu quero uma aproximação com Deus, eu quero uma intimidade com Deus. E para isso, nós vamos compreender que os princípios de oração ensinados por Jesus na oração modelo descrita em Mateus 6, do 9 ao 11, nós vamos chamar Deus de nosso Pai. Iniciar suas orações motivadas por amor e senso de temor. Orar para que a vontade de Deus seja feita entre nós, assim como é feita nos céus. E confiar em Deus para suprir a sua vida. Então, o maior privilégio do cristão é orar, é falar com Deus, e isso nós precisamos ter em nossa mente, nós precisamos ter em nosso coração e ter esse entendimento, que a oração
é o alvo principal das nossas vidas para estarmos falando com Deus. E então, como diz aí no texto de Mateus 6, do versículo 9 ao 11, portanto, orai deste modo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Então nós começamos a entender que Deus, né, ele nos dá a sua oração, ele nos dá um exemplo de oração. E era comum, né, que naquela época os mestres ensinassem seus discípulos a orar. Então a gente pode perceber aí que os discípulos pediram que Jesus lhe ensinasse a orar. Isto não significa dizer que eles não soubessem orar. Então nós precisamos entender que os discípulos já oravam, mas eles queriam orar como Jesus orava. Aqueles homens tinham sido profundamente afetados pela mensagem de Jesus, pelas palavras de Jesus, e por esse motivo não seria mais possível orar com eles, como eles oravam antes. Agora eles iriam aprender a ajustar suas orações a este novo jeito de viver. E a oração, conhecida como Pai Nosso, precisa ser vista, então, não como um conjunto de palavras que precisam ser repetidas à exaustidão. A oração do Pai Nosso é muito mais do que isso. Nela, Jesus nos ensina as dimensões pelas quais nós precisamos aprender a orar. Ela funciona exatamente como modelo para a nossa vida de oração. Então, nós precisamos compreender, nós precisamos entender que a oração do Pai Nosso, ela não é uma oração para que a gente fique repetindo, né? Então, a própria palavra de Deus diz para que a gente não venha ficar fazendo vãs repetições, como é costume de algumas pessoas ficar repetindo algumas orações. E é interessante isso, porque se nós entendemos que quando nós estamos orando, nós estamos falando com Deus, nós precisamos entender então que como Deus, uma pessoa, nós precisamos compreender que ele não precisa ouvir repetições, mas nós precisamos orar com o nosso coração. E a oração do Pai Nosso, ela precisa ser entendida. Ela precisa ser compreendida. Então, a partir daí, a gente vai estar fazendo com que essa oração surta efeito em nossas vidas. Então, olha só, como diz aí o versículo-chave: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Então, o significado da expressão Pai Nosso, Deus é o nosso Pai. Isto implica que todos nós podemos nos aproximar confiantes no seu cuidado e amor. Significado da expressão santificado seja o teu nome demonstra uma grande reverência pelo nome de Deus. O nome de Deus, ele é santo. Então, quando nós declaramos nessa oração, como está aqui: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como também temos perdoado os nossos devedores. E não nos deixes entrar em tentações, mas livra-nos do mal. Pois teus são os reinos, o poder e a glória para sempre. Amém. Então, como está lá em Mateus 6, do 9 ao 13. Então, a essência da oração, em primeiro lugar, nós precisamos compreender, nós precisamos entender que a nossa comunhão com Deus, a nossa oração, o nosso momento com Deus, nós estarmos falando com o nosso Deus, nós estamos em comunhão com o nosso Deus. Eu gosto de falar muito de pessoas que ainda não conhecem, né, ou não entendem, não sabem como orar. Eu gosto muito de estar explicando e estar falando de que oração nada mais é
do que uma conversa, né? Você bater um papo com Deus, se assim eu posso dizer, né? Que é você fazer uma oração ao Senhor, ao nosso Deus. Então eu gosto muito, quando eu falo bater um papo com Deus, é para aqueles que já realmente têm intimidade, né? E sabe do que eu estou falando. Você conversar com Deus, sabendo que Ele é santo, sabendo que Ele é um Deus maravilhoso, um Deus poderoso, onde Ele está ouvindo a sua voz e a sua oração. Então, em primeiro lugar, Jesus ensina recuperar a dimensão da paternidade de Deus e honrar o seu nome. Então, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Muitas vezes as pessoas esquecem que Deus é o nosso Pai. E a oração do Pai Nosso, ele traz para o nosso coração, ele traz para a nossa vida, nos dando entendimento de que eu posso chamar o meu Deus de Pai. Eu posso dizer a Deus, meu Pai. Então, Jesus nos ensina a chamar Deus de nosso Pai. Isto foi revolucionário. O conceito da paternidade de Deus era exatamente estranho para aquele ambiente do Antigo Testamento. Deus era considerado pai de Israel, mas é com Jesus que o conceito da paternidade de Deus ganha densidade e amplitude, né? Através do seu Filho amado Jesus Cristo. Isso começa a ser algo natural entre aquelas pessoas, entre o povo de Israel. Então, a gente começa a ver que Deus é o nosso Pai. E isto implica que todos nós podemos nos aproximar confiantes no seu cuidado e amor. Isso é sensacional para nossas vidas. Então, eu já começo a entender que a oração, orar é estar com Deus. Então, quando eu estou orando, eu estou com Deus, eu estou falando com Deus. Isso nos traz uma direção e uma dimensão para onde nós estamos indo, para onde nós estamos caminhando e onde nós podemos colocar a nossa confiança. Porque quando nós falamos de oração, por isso que as orações não podem ser repetitivas, porque aí acaba se tornando algo que não entra no coração. Passa pela tua mente, mas não vai para o coração. Quando, na verdade, o que eu preciso, né, estar falando em oração é aquilo que está no meu coração, é aquilo que passa pela minha mente também, mas que passa pelo meu coração e o entendimento da minha vida. Pai, Deus é o nosso Pai, e isto implica que todos nós podemos nos aproximar confiantes no seu cuidado e no seu amor. É verdade que o nosso conceito de Deus como Pai pode ser aprimorado ou dificultado em função da nossa experiência familiar. Entretanto, as pessoas que tiveram um pai amoroso e cuidadoso compreenderão instintivamente o que Jesus estava querendo ensinar. Jesus nos ensina que, ao mesmo tempo em que podemos estabelecer com Deus uma relação íntima e afetuosa, precisamos saber honrá-lo. A expressão santificado seja o teu nome demonstra uma grande reverência pelo nome de Deus. Com isso, Jesus está nos ensinando a iniciar nossas orações motivados pelo amor e senso de temor. Então, isso nós precisamos ter no nosso coração, precisamos ter em nossa mente. Então, o melhor da oração não é a resposta da oração que você vai ter, mas é sim as promessas de Deus sobre a sua vida. E um pastor querido que estava nos dando aula semana passada, que ele também falou sobre oração com muita propriedade, falou ao nosso coração, e ele também falou que o melhor da oração não é a resposta que Deus vai nos dar, porque a gente sabe se que Deus ele vai nos responder de alguma maneira.
né? Então, na verdade, não é a resposta da qual Deus vai nos dar, mas é aquilo que Deus está ouvindo de nós. Então, o melhor da nossa oração é aquilo que nós estamos falando para Deus. Acredite nisso. Porque quando você está orando, você está acreditando que Deus tem uma promessa, que Deus lhe responderá, que Deus fará algo quanto àquilo que você está pedindo. Então, isso é muito bom. Isso é necessário. Então, nós precisamos a todo momento ter o nosso momento de oração. Agradecer a Deus porque é o nosso Pai, porque podemos nos aproximar dele confiantes no seu cuidado e amor. E aí, fala assim para estarmos comparando Mateus 6, versículo 9 e João 1,12. Então, eu vou aqui no meu celular. João 1,12 diz assim: porém, alguns creram nele e o receberam, e a eles ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. João 1,12. Logo em Mateus, ele diz assim, Mateus 6, 9. Ele diz assim: portanto, orem assim: Pai nosso que estás no céu, que todos reconheçam que o teu nome é santo. Ou seja, na sua versão pode estar diferente aí, né? A minha versão é a nova versão da linguagem de hoje. Então, você pode ter alguma diferençazinha aí na sua versão. Mas a comparação que ele está pedindo para nós fazermos é de que Pai nosso que estás no céu, santificado é o teu nome. E lá em João está dizendo que Deus dá a todos nós, aqueles que creem, o direito de sermos seus filhos. Então, nós precisamos compreender isso, nós precisamos entender isso sobre essa paternidade que Deus nos dá. Então, mais uma vez, né? Nós precisamos compreender isso. Em segundo lugar, Jesus ensina que a vida da maneira como nós vivemos ainda não reflete a expressão mais profunda da vontade de Deus. É isso mesmo. Muitas vezes do que nós estamos vivendo, isso não reflete aquilo que Deus deseja de nós. Olha só o que diz no texto, né, na Bíblia. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E então a gente pode compreender, o mundo em que vivemos é injusto. Ele é violento, muita coisa não faz sentido, exatamente porque ainda está em desarmonia com o céu. O mundo está em desarmonia com o céu porque nós adotamos um padrão existencial e espiritual completamente diferente do padrão do céu. Às vezes nós pensamos, achamos, acreditamos que Deus tem feito algo errado. Eu vou dizer para você, não. Infelizmente, a nossa vida, o padrão que nós adotamos do nosso eu, da nossa vontade, não está contribuindo com aquilo que nós estamos lendo. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O padrão do céu é outro. E enquanto este mundo existir em funcionar com um padrão diferente do padrão do céu, nada vai fazer sentido, vai continuar dando tudo errado, porque o mundo estabeleceu a mentira como padrão, mas o padrão do céu é a verdade. No mundo as pessoas são motivadas pela ganância, mas o padrão do céu é a justiça. Nós precisamos entender isso. O mundo continua apostando na guerra, mas o padrão do céu é a paz. No mundo, cada um quer se servir do seu próximo, mas o padrão do céu é que cada um sirva o seu próximo.
E aí a gente começa a entender que nós temos algumas dificuldades. Nós temos uma dificuldade, nós precisamos entender essa dificuldade. Então, olha aí, você viu aí. Nós somos gananciosos, mas o padrão do céu é a justiça. Nós queremos guerra, muitas vezes, eu tô falando, às vezes você pensa, mas guerra como? Não é guerra de bomba, não. Nós estamos fazendo guerra dentro da nossa casa, nós estamos fazendo guerra onde nós andamos, onde nós caminhamos, nós não temos paciência. E aí nós evoluímos para a guerra, quando na verdade o padrão do céu é a paz. Cada um quer se servir do seu próximo, e é uma realidade, né? A gente vive tão em função do que o outro pode fazer para mim. O que eu posso receber do outro? O que o outro pode fazer por mim? Que quando a gente está sozinho, a gente acha que o outro errou por não nos servir. Nós achamos que o outro errou. Nós já estamos tão acostumados a ser servidos, quando estamos sozinhos em algum momento, nós achamos que a outra pessoa errou porque não nos serviu. Quando, na verdade, a minha vida é para servir o meu próximo. Então, assim, o mundo, ele leva a gente também a fazer vingança, né? O nosso coração é pecaminoso e nós queremos vingança. Quando o padrão do céu é o perdão. Então, no mundo, cada um quer se servir do seu próximo, mas o padrão do céu é cada um servir o seu próximo. No mundo, as pessoas continuam acreditando na vingança, mas o padrão do céu é o perdão. Então, Jesus nos ensinou a orar a fim de que a vontade de Deus seja feita na terra, assim como é feita no céu. O que acontece é que na terra ainda vivemos uma grande colisão de vontades. Esse tem sido uma dificuldade. A gente tem vivido uma colisão de vontade. E aí a gente começa a entender melhor o porquê que as coisas estão dando errado. Haverá um dia em que a vontade de Deus prevalecerá sobre todas as outras. Deixa eu ver se eu estou falando certinho aqui. Na Terra ainda vivemos uma grande colisão de vontades. Haverá um dia em que a vontade de Deus prevalecerá sobre todas as outras. É isso mesmo. Mas, por enquanto, no mundo precisamos orar para que a vontade de Deus seja feita. Então, a gente percebe que o mundo está em caos. Então, nós precisamos desejar que a vontade de Deus seja feita em nossas vidas, assim como é feita no céu. Isto é, precisamos mirar no padrão do céu. Qual que é o padrão do céu? Gente, nós temos falado muito sobre isso, a gente tem pensado e falado muito sobre isso. Nós pensamos muito assim sobre o que Jesus faria. O que Jesus faria nessa situação? Mas a gente gosta muito de citar essa frase quando precisamos falar com alguém. Quando o negócio chega para você, você não quer entender o que Jesus faria, você não quer fazer o que Jesus faria. Infelizmente, nós queremos fazer aquilo que dá na nossa telha, o que eu acho que é correto, aquilo que eu acho que é certo. Então, eu vou falando um turbilhão de palavras, um turbilhão de sermões. Olha só, C.S. Lewis, um dos maiores pensadores cristãos do século XX, disse: mire no céu e você terá a terra por acréscimo. Mire na terra e você não terá nenhuma das duas coisas. Então a gente percebe assim que a gente só tem que olhar para um lugar. O mundo está um caos, crianças morrendo de fome, muitos atos de violência contra inocentes, injustiça. O que você diria
a uma pessoa que diz: se Deus existe, como é que essas coisas acontecem? Jesus nos oferece a resposta na oração do Pai Nosso. Então, o problema que é diante desse estado de coisa, muitas pessoas responsabilizam os céus. Elas veem, né, toda essa situação que nós acabamos de falar das crianças, das situações que elas estão vivendo. E aí a gente responsabiliza quem? Nós responsabilizamos a Deus. Nós queremos jogar a situação que nós estamos vivendo para Deus. Quando, na verdade, nós precisamos olhar a oração do Pai Nosso e viver segundo a oração do Pai Nosso. Então, Deus não é responsável pela maneira como o mundo se encontra. Se nós choramos pelo fato do mundo estar como está, Jesus também chora. O mundo opera em uma lógica totalmente contrária à lógica de Deus. Porque acabamos de pensar sobre isso, de entender sobre isso, sobre aqueles quadrinhos que eu acabei de passar aí anteriormente, né? Qual é o padrão do céu e qual é o padrão da terra e da maneira como nós estamos vivendo. É por esta razão que Jesus nos ensinou a orar clamando pela vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus para a sua vida? Qual é a vontade de Deus para a terra? Qual é a vontade de Deus para aquilo que nós estamos vivendo? A oração do Pai Nosso não propõe uma atitude passiva diante do caos do mundo, não. Jesus nos oferece um desafio. Nós não somos chamados apenas para constatar o estado de coisa do mundo. Nós somos chamados como aqueles que são aliados de Deus na construção do seu reino. Nós somos aqueles que oram: venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Não há nenhuma passividade em orar assim. Quanto pode nos custar contribuir para que a vontade de Deus seja feita entre nós? Quanto pode nos custar? Pode ser que eu seja compreendido em alguns momentos. Pode ser que queiram até me perseguir, mas Jesus nos ensinou que é bem-aventurado aquele que é perseguido por causa do Evangelho. Então, nós precisamos compreender que a oração do Pai Nosso ela é eficaz, mas nós precisamos entendê-la. Então, nós precisamos compreender que Deus nos enviou para o mundo. Deus permitiu. A palavra de Deus, ela fala assim, que os anjos gostariam de fazer o que nós temos como um trabalho dos céus para fazer na terra. Então, nós fazemos parte dessa construção, nós fazemos parte deste mundo. A minha pergunta é, o que nós estamos fazendo? O que você está fazendo para contribuir para que seja feita a vontade de Deus na terra? Porque o que nós precisamos entender, amados, é que Deus nos chamou, Deus nos convida, Deus nos traz um desafio para que possamos viver a vontade de Deus na terra. E como que eu posso fazer isso? Vivendo o Evangelho de Deus na terra, levando a palavra de Deus àquelas pessoas necessitadas. Eu preciso fazer com que valha a pena a vontade de Deus seja feita na terra. Em terceiro lugar, Jesus nos ensina a confiar em Deus para suprir a nossa vida. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Numa leitura rápida e superficial, dá a impressão de que Jesus está nos ensinando a suplicar pela provisão do pão nosso todos os dias. Mas, na verdade, queridos, Jesus está falando do pão como metáfora para tudo que nós, como seres humanos, precisamos para nos manter na vida. Tudo que um ser humano precisa para viver. Cada ser humano, inclusive o pão diário. A súplica pelo pão equivale à súplica por saúde, por afeto, por trabalho,
por dignidade, por honestidade, por fidelidade. A súplica pelo pão também equivale à súplica pelo sustento espiritual, uma vez que o próprio Senhor Jesus se apresentou como pão que desceu do céu. Então, quando Jesus se refere ao pão, ele está referindo a tudo que precisamos para a manutenção da nossa vida em toda a sua complexibilidade. Jesus, quando ora, a oração do Pai Nosso, o faz em aramaico. E no aramaico está esta expressão, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, é uma das traduções mais literal. Literal seria assim, dá-nos hoje o nosso pão de amanhã. Em uma alusão muito clara ao maná que Deus dava para o povo no deserto. O maná que era um pão diário, o que não servia para ser guardado para o dia seguinte, exceto na sexta-feira, quando o maná era dobrado, dado para a sexta-feira e para o sábado. Do mesmo modo, Jesus nos ensina a orar, confiando em Deus, que a provisão para amanhã já está garantida para nós. Hoje nós temos um amanhã. Nós não precisamos andar ansiosos. Quem anda com Deus sabe que o seu dia seguinte já está garantido hoje. Não dependerá das circunstâncias do amanhã. Então, a oração do Pai Nosso, ela nos traz a verdade sobre o que nós precisamos viver, sobre a maneira da qual podemos estar colocando as nossas vidas, e isso é sensacional. Dai-nos hoje o pão nosso de cada dia, ou seja, o que eu estou vivendo hoje, nos traz a entender, me faz entender que o meu amanhã é Deus, o meu amanhã está nas mãos de Deus, a minha segurança está nas mãos de Deus. E às vezes eu gostaria de sempre de estar colocando aqui, que às vezes nós confiamos, né, naquilo que nós estamos vendo, e quando na verdade a palavra de Deus diz para que nós venhamos crer naquilo que nós não vemos. Isso é confiança. Confiar naquilo que Deus pode nos dar. Confiar naquilo que Deus... Quando eu faço algo para o meu irmão, quando eu estou trabalhando para o Senhor, quando eu estou fazendo aquilo que o Senhor está me pedindo, aquilo quando eu estou agraciando a vida de alguém, eu falo assim que eu não mereço, né? Mas a misericórdia de Deus faz chegar até mim as bênçãos do Senhor. E muitas vezes, querido, nós não entendemos isso. Deus nos abençoa tanto e nós precisamos compreender e olhar com os olhos da fé, olhar com os olhos do Senhor. Eu gosto muito de dizer isso para que Deus possa nos dar o seu olhar naquilo que nós estamos vivendo, naquilo que nós estamos passando. Nós precisamos compreender isso. E para terminar, dos ensinos da oração do Pai Nosso, qual preciso melhorar? Então, o que eu preciso melhorar na minha oração, quando eu estou falando com Deus? Aprender a conhecer mais a Deus e honrar o seu nome. Como que eu devo fazer isso? De que maneira que eu conheço mais a Deus? Tendo mais tempo com Ele. Como eu honro o nome do Senhor? Quando eu tenho mais tempo com Ele e eu compreendo o que Ele deseja de mim. Então, eu estou honrando o nome de Deus. B, permitir que a vontade de Deus seja feita em minha vida e por intermédio de mim. Você tem permitido que Deus use a sua vida? Ou você, infelizmente, está vendo as circunstâncias ao seu redor e você tem medo de viver o que Deus tem para a tua vida? Toma cuidado, porque você pode perder o melhor que Deus tem para você. E C, deixar de andar ansioso e agradecer antecipadamente pela provisão de Deus para a minha vida. Então, eu preciso antecipadamente agradecer a Deus pela provisão, pelo que Ele tem feito.
Agradecer a Deus pela minha casa, agradecer a Deus pela minha vida, pela minha família, agradecer a Deus pela saúde, pela capacidade que Ele tem nos dado de compreender a sua palavra. Então, aprender a orar com Jesus significa aprender a conhecer mais o Senhor Deus e honrar o seu nome. Aprender a orar com Jesus, nos comprometer para que a vontade de Deus seja feita em nossa vida. Aprender que andar ansioso não agrada a Deus. Que possamos, viver essa vontade de Deus, que possamos viver a oração do Pai Nosso, que possamos não ficar falando a oração do Pai Nosso, mas viver a oração do Pai Nosso. Vamos orar. Pai querido, nós te louvamos e agradecemos, ó Pai, por esse tempo tão precioso da Tua Palavra. Nos capacita, Senhor, a cada dia, Pai, como eu já mencionei aqui, não ficar orando o Pai Nosso repetidamente, Senhor, mas nós queremos viver esse Pai Nosso em nossas vidas. Deus, que o Senhor venha trazer o nosso coração, Senhor, o desejo de te louvar e te adorar a todos os momentos. Obrigada por esse tempo tão precioso da Tua Palavra. Assim que eu oro em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém. Queridos, para a próxima semana a gente vai estar falando sobre o Pai Nosso, a oração do Pai Nosso ainda, né? A oração que Jesus nos ensinou, parte 2. E eu gostaria de mencionar aqui alguns textos para você estar orando e lendo na semana. Mateus 6, do 12 ao 13, Lucas 18, do 9 ao 14, Mateus 26, versículo 41, 2 Coríntios 12, 7 ao 9, Mateus 5, 44, 1 Pedro 5, do 8 e 9 e Efésios 6, do versículo 10 ao 18. Você pode estar lendo cada capítulo em cada dia da semana, ok? Deus abençoe a sua vida e até a próxima.